Fala, galerinha. Estamos aqui no nosso segundo episódio, né? Na verdade, agora eu vou falar o primeiro episódio sobre e não poderia ser diferente, né? Não poderia ser de outra forma. A gente não poderia começar com outra coisa a não ser aquilo que modificou o rumo da fisioterapia no Brasil e isso a gente precisa assumir. Já falei isso em várias vezes, em vários locais, que esse método modificou a forma como a fisioterapia era vista no país quando ele foi desenvolvido. Então a gente precisa dar esse mérito, mas esse episódio é sobre a famosa reeducação postural global. Então, Philip Suchard e o RPG, muita clínica e pouca ciência. Agora, antes de continuar, vou pedir para você fazer aquele favor, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, manda esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de terapeutas manuais, da especialização em terapia manual, do pessoal da OST, do pessoal da Quiro, e fala para vir aqui para esse canal para aprender a utilizar a ciência de forma simples e descomplicada. E é isso que eu vou fazer nessa websérie Doa Quem Doer, tá bom? Então vamos começar com o pé direito, então vamos começar em Renoir. Então vamos começar falando sobre o RPG. RPG, então, é uma ciência ou um ritual pós-moderno? O que vocês acham? Vamos lá. Se tudo no seu corpo está interligado, esse era um princípio do RPG. Então, uma dor no pé pode vir do crânio. E se a gente corrigir sua postura, todos os sintomas vão desaparecer. É verdade isso? A gente sabe que não. Se a gente corrigir a postura, todos os sintomas desaparecem do seu paciente? Não, porque a gente sabe hoje o quê? Que postura e dor não têm uma correlação direta. Mas essa é a promessa do RPG. Mas é também uma hipótese científica ou só uma boa história para contar, para enganar o paciente, para distrair o paciente até a natureza agir? Então, primeiro vamos entender o seguinte: quem é o Philip Suchard? Então, assim, em memória do Philippe Suchard, agradecemos como fisioterapeutas ao Philippe Suchard por todo o legado que ele deixou para a fisioterapia e a mudança de paradigmas que ele abriu a cabeça dos fisioterapeutas brasileiros, porque esse método, apesar de dito como francês, foi desenvolvido somente no Brasil e depois ele foi para fora. Na França ele não era conhecido. Na verdade, na França ele era conhecido como método Mézières, que o François somente transformou em um método ativo, doa quem doer, porque eu conheço, tenho a formação dos dois, tá bom? Então, vamos deixar esse parênteses aqui. Philippe Suchard, em memória, então, descanse em paz, Philippe Suchard. Ele é um engenheiro de formação e ele criou o método RPG nos anos 80, tá? Então ele propunha que as cadeias musculares eram encurtadas, né, estavam encurtadas e desorganizadas, e isso era a origem de todos os problemas de dores musculoesqueléticas e até algumas outras coisas que depois ele começou a colocar como causa das desordens das cadeias musculares. E qual que era a solução? Posições específicas que reprogramavam a postura com a respiração e com a consciência corporal. Então ele tinha as posturas de bailarina, a postura de rã no ar, a postura de rã no chão, a postura de não sei o quê, e essas posturas todas tratavam esses problemas posturais musculoesqueléticos que eram a causa de todos os desequilíbrios. Falando isso dessa forma hoje, a gente percebe que é um absurdo. Mas em 1980, em 1990, quando isso foi difundido, ele era um grande diferencial da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta se formava e fazia o RPG como um diferencial de trabalho, para começar a ter uma certa independência, começar a trabalhar de uma forma mais autônoma, e isso é todo o mérito do RPG. Eu acho que isso foi muito interessante porque deu uma autonomia, deu uma autoridade para o fisioterapeuta que na época ele, até então ele não tinha. Lembra do primeiro episódio dessa websérie que eu falei que a gente veio de um tecnicismo. Então a gente chegou, mas o que acontece? Não tinha evidência, a gente não tinha formação científica suficiente na época para poder testar esses métodos. E aí o que acontece? Esse RPG virou uma febre entre os fisioterapeutas, entre os pacientes, e até os médicos indicavam especificamente para fazer RPG. Ó, você tem problema de postura, você tem que fazer RPG. As faculdades, então, começaram a criar especializações, as clínicas passaram a atender quase que exclusivamente RPG, então todo mundo era paciente de RPG, e o que acontece? Veio aquilo que é bom e ruim, o marketing. Então ele falava, tratar a causa e não os sintomas.
Parece familiar, né? Tem que buscar a causa e a causa era sempre na postura. E esse era o grande problema. E a evidência científica da tal da reeducação postural global? Então, o que acontece? Em 2012, tem uma revisão sistemática de Furlan et al., que examinou a eficácia da reeducação postural global na dor lombar crônica. Quais foram os resultados encontrados? Estudos com amostras pequenas, alto risco de viés, falta de grupo controle adequado, e a conclusão, que não podia ser diferente, a conclusão é: esses estudos atualmente, em 2012, são insuficientes para recomendar a reeducação postural global como superior a outras abordagens da fisioterapia. Qual que é o grande problema disso? O problema desse método do campo fechado, né, que se falava. O RPG ele se consolidou e ele vendia que ele era um método completo. Ele tinha um curso próprio, com regras internas e linguagem técnica própria. Lembra que eu falei como é que você identifica um guru? Essas são as características principais. E esse fechamento desse grupo, né, essa seita que acaba surgindo, ela impede o diálogo com as novas evidências. Então, se você não está no grupo, você não pode criticar. Se você não está no grupo, você não sabe não sei o quê. Se você não fez a formação com o Felipe Suchá, você não pode falar do RPG. Então, sua formação não é adequada. Se você não sei... E esse é o problema. É, esses métodos acabam criando formas de não serem criticados e de se protegerem. Essa é uma característica muito marcante nessa história dos gurus. E a prática baseada em evidências, que a gente sabe, exige flexibilidade e não doutrina. Então fica muito difícil a ciência poder entrar nesse ambiente. E aí, o que a gente precisa entender? Que a prática do RPG pode ter alguns benefícios clínicos, sim, especialmente pela atenção individualizada e foco na percepção corporal do paciente, por exemplo. Então a gente precisa ter alguns estudos que vão nesse sentido, de tentar medir essas coisas, tá? Não dor lombar crônica com alteração de postura, que a gente já sabe que isso não tem. Mas será que é o método que faz esses efeitos de alteração de percepção corporal ou a relação terapeuta-paciente que funciona? Então a gente já tem aí uma forma de fazer um ensaio clínico para ver exatamente o que a gente tem de interessante ali. Como é que aquilo funciona de verdade? E como que aquilo pode funcionar e beneficiar meu paciente ou não? A gente precisa parar de vender efeitos genéricos, então todas as melhoras do paciente são a partir daquela intervenção, como se fossem méritos exclusivos daquele método que realizou aquilo. Não. A gente precisa começar a medir as coisas de verdade. E o que eu vou falar para vocês? A gente precisa sempre cientificar e sempre ter a dúvida. E a gente precisa atribuir o mérito ao que existe. Então, presta atenção uma coisa. Obrigado, Felipe Suchá, por ter modificado a cara da fisioterapia no Brasil e ter ajudado tantos fisioterapeutas a mudarem a sua realidade. Agora, o pessoal que está cuidando desse método, o conselho que eu dou é: comecem a cientificar mais os seus processos e comecem a fundamentar mais o que vocês fazem utilizando a ciência. Por quê? Porque vocês vão continuar ajudando. Agora, se vocês se fecharem do jeito que vocês estão, sem aceitar as evidências e sem aceitar nenhuma crítica, eu lamento informar, mas esse método está fadado a acabar nos próximos anos. Beleza? Fiquem ligados, semana que vem tem o terceiro episódio. Um beijo e até a próxima.